Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa live de devocional matinal. Você que está assistindo a gravação dessa live, lembra de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos, marca os seus familiares, tá? Mostra para eles, compartilha esse conteúdo maravilhoso. Chama todo mundo para poder participar junto com a gente. E você que está chegando aqui agora, já envia aí para os seus amigos. Me digam se vocês estão escutando direitinho, gente. Se estão me escutando bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Natália. Bom dia, Denis. Bom dia, Claudisa. Bom dia, Luiz. Bom dia, Dani. Bom dia, Natália. Já falei. Bom dia, Silvia. Vamos lá, gente. Áudio ok. Show de bola. Vou dar umas puladinhas nos capítulos hoje para a gente poder conseguir entrar no dia de hoje ainda na história de José, tá? Vocês sabem que eu adoro a história de José. E vamos dar uns pulinhos aqui para a gente poder conseguir entrar na história de José, tá? Depois que Jacó, né, fez as pazes com Esaú, ele se estabeleceu lá em Padã-Arã. Passaram-se algum tempo. E um jovem, o filho do rei de Siquém, que era uma cidade, que não era, tá? Que ele não professava a mesma fé que Jacó e seus filhos, ele se apaixonou por Diná. Dentro do filme A Tenda Vermelha, que eu já comentei outras vezes aqui, mostra claramente, né, que eles se apaixonaram e tiveram relações, e depois ele foi pedir a filha da Diná em casamento para Jacó. Só que aqui na Bíblia fala que parece que ele a tomou contra a força, tá? Não sabemos ao certo, mas o que acontece é que ele se apaixonou por Diná, e quando ele foi pedir Diná em casamento, os filhos de Jacó responderam a ele com falsidade. Tá, você casa com a nossa irmã, mas você só casa se você for circuncidado. Lembram que uma das alianças que Abraão fez com Deus, da promessa de que a sua descendência iria acontecer, era a circuncisão tanto dele quanto de todos os meninos até 8 anos de idade e os próximos que forem nascidos. Pois bem, Jacó também era circuncidado e todos os seus filhos eram circuncidados. Então, eles, com falsidade, responderam para Siquém: olha, se você circuncidar e todos os homens da sua cidade, a gente dá a mão da nossa irmã em casamento para você. E ele, muito apaixonado que estava, né? Ele era príncipe, falou com o pai dele, é só isso então, meu filho? Então bora lá. Decretou a ordem de que todos os homens de Siquém iriam circuncidar para poder, então, o filho dele ter a mão de Diná em casamento. Eis que, vocês sabem o que é circuncisão, né, gente? Eis que estavam lá todos os homens ainda agonizando da dor da circuncisão, porque não tinha anestesia naquela época. Simeão e Levi entraram na cidade e mataram a própria faca, a própria espada, todos os homens da cidade de Siquém, inclusive o futuro marido da esposa de Diná. Percebam, foi uma coisa meio atroz aqui, né? Violenta. Mas percebam que a enganação, Jacó aqui já não é mais Jacó, é Israel. Mas a enganação, né? Ela ainda persiste dentro da linhagem. Os filhos de Jacó enganaram os pais de Siquém, convenceram eles a fazer a circuncisão e depois mataram todos eles. Isso mostra que acontece sim repetição de padrão, tá? Jacó tinha decidido mudar, mas a sementinha da não mudança, ela estava ali entre eles. E Simeão e Levi decidiram por eles mesmos seguirem esse padrão. Um padrão familiar, gente, ele só para de acontecer quando? Primeiro passo. Você toma consciência dele, tá? Quando você toma consciência de um padrão de repetição familiar,
É o primeiro passo para a mudança. Tomou consciência? Observe onde que você está repetindo esse padrão. Observou onde você está repetindo esse padrão? Decida. Terceiro passo é decida não mais repetir este padrão. Como? Agindo diferente. E entendendo que aquele comportamento não é seu. É do seu pai, é da sua mãe, do seu avô, da sua avó. Não é seu. E você decide fazer diferente. Beleza? Todo mundo entendeu? Tá? É só isso que precisa fazer. Simples. Tá? Então, vamos lá. Terminou isso, né? Jacó ficou envergonhado. Meu Deus. Só um adendo, tá? Não foram todos os filhos de Jacó que eram enganadores. Jacó foi pai de José. Daqui a pouco a gente vai entrar na história de José. Ok? Vocês estão aí, meus queridos? Curte a live, manda para seus amigos, compartilha, comenta. Quero ver agito, hein? Bora agitar aqui essa live. Tem que começar amanhã já. Uhul! Capítulo 35. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar de Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Vejam bem. Jacó está numa situação onde ele estava com total vergonha, né? Pelo que Simeão e Levi tinham feito com ele. Tinham desonrado o nome da família. Tinham desonrado, inclusive, a irmã que já tinha sido deflorada e perdeu o marido, porque eles assassinaram Siquém. E vejam que é uma situação assim, que ele não sabe onde enfiar a cara, não sabe o que fazer para poder sair daquela situação, ou remediar aquela situação, ou enfim. E aí Deus aparece para ele e fala: vai para tal lugar, estabeleça-se lá, coloque faça um altar de Deus. Aqui, meus queridos, nós temos mais um padrão sendo estabelecido, que é o quê? Quando você não sabe a direção para onde você vai, Deus sempre vai te guiar. Deus sempre vai dar a direção para onde você tem que ir, para o que você tem que fazer nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, nos momentos onde você acha que acabou tudo, que perdeu tudo. Deus vai te direcionar. Você só precisa estar aberto. Você só precisa estar com o coração disponível para escutar a palavra de Deus, tá? Assim como Jacó foi sempre guiado por Deus para qual direção seguir, eu e você, nós também somos e seremos, todas as vezes que for necessário a gente encontrar uma direção nova diante de uma situação bem desafiadora. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar de Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros, que possuíam os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele, quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alombacute. Depois que Jacó retornou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Na luta que Deus teve com ele, Deus já tinha dito que ele não se chamaria mais Jacó, lembram? Mas Suene, Deus determinou que Jacó não seria mais chamado Israel. Por que Deus está dizendo de novo? Sabe por quê? Aqui é mais um padrão que a gente faz, acontece e a gente não percebe. Quando Deus chama a gente para assumir uma nova identidade, a gente não acredita que é capaz e merecedor de assumir essa nova identidade. E a gente tende a querer ficar no passado, a gente tende a querer ficar nas crenças nojentas, desgramadas, que parecem chiclete, que não desgrudam na gente. Vocês vão ver que tem trechos aqui que ora fala Jacó, ora fala Israel. Por quê? Isso mostra
o conflito interno que existe dentro de nós, tá? Isso é um padrão também, mas a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Vai seguir a antiga identidade ou a nova identidade que foi determinada por Deus, né? Ora Jacó se comporta como Israel, ora se comporta como Jacó. Quem você decide ser, tá? Não é que Jacó aqui tinha uma identidade, ele era bipolar. Tem gente que fala que Jacó era bipolar, né? Ora ele queria ser Israel, ora ele queria ser Jacó. Não. Existe dentro de nós um padrão de ter medo de aceitar o chamado, de aceitar o novo, de aceitar que nós somos merecedores de ter uma nova identidade, de acreditar que Deus pode nos restaurar, de acreditar que Deus pode do dia para a noite colocar uma nova identidade na sua vida e pronto, eu decido ser isso. E quando você decide, você precisa se posicionar, tá? Você precisa se posicionar. Quem é você? Tarefa de casa. Para você que está assistindo essa live. Quem é você? Tá? Quem é você? Essa pergunta é simples, mas ela buga a cabeça das pessoas. Porque as pessoas começam a dizer, quem é elas? Elas falam da profissão delas, né? Ah, eu sou filha de fulano, esposa de não sei quem, né? Sou filha amada de Deus. Tá, é filha amada de Deus, mas quem é você? Eu também sou filha amada de Deus. Todo mundo aqui é filha amada de Deus. E aí? Você é quem? Qual é a tua identidade? Tá? Eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou próspero, eu sou abundante. Quem é você? E quando você descobrir quem é você ou entender quem você deseja ser, comece a ser hoje para que você se torne aquilo. Pegaram a chave? Bora lá, meu povo. E aí, Deus disse, né? Assim lhe dei o nome de Israel. E aí, como é que Deus respondeu para Jacó? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. Olha de novo essa ordem, que é a ordem que foi dada no momento da criação do homem. Essa é aqui que está imantado o nosso direito inalienável de ser rico, de ser próspero. Depois de Jacó ter feito tudo o que ele fez, vocês sabem o que Jacó fez. Ao retomar uma aliança com Deus, Deus vem e abençoa Jacó. Seja prolífero e multiplique-se. Aí você fala assim, não, Senhor, isso aqui é de multiplicação. Da onde, criatura? Jacó tinha mais de 12 filhos já. Tinha um monte de mulher já. Da onde que Deus queria que ele proliferasse mais? Estava bom já. Isso aqui, seja prolífero e multiplique-se, tem a ver, meus queridos, com aquele dom que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, dentro de todo mundo. Todo mundo tem um dom. E a sua prosperidade, ela será acessada através da proliferação e multiplicação deste dom. Sabia? Sabia? Pois é. Por isso que é importante você saber quem você é, tá? De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você. E também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Abraão era rico, Isaque era riquíssimo, Jacó também tinha construído uma riqueza. Imagina, além de tudo, Deus fala, a terra que prometi a Abraão e a Isaque eu vou dar para você. Dou a você e também aos seus futuros descendentes. Eu darei esta terra, que era Canaã. Tá? A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Betel significa casa de Deus. Aí, isso aqui já se repete há muitos capítulos, eu não sei se vocês perceberam. A seguir, depois que Deus terminou de falar com Jacó, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara e derramou sobre ela uma oferta de bebidas. Por que Jacó levantou essa coluna de pedras onde Deus falou com ele?
para que isso se tornasse um monumento. O que é um monumento, gente? Um monumento é uma coisa que você olha, e quando você olha, você lembra ou da história daquela pessoa que está imantada no monumento, ou do que aconteceu ali, tá? Por exemplo, lá no Japão tem um monumento que é a imagem do cachorrinho. Lembra daquele filme do cachorrinho que tinha o dono, que ele ficava esperando na estação de trem, né? E aí depois até que o cachorrinho morreu? Pois é, tem um monumento lá do cachorrinho. Todas as vezes que as pessoas olham para esse monumento, elas lembram do cachorrinho, lembram da história, lembram de tudo, né? Tem lá em São Paulo, tem perto do Parque Ibirapuera, tem ali o monumento, né, agora eu não me lembro direito o que significa, mas tem vários cavalos, tem alguma coisa a ver com Dom Pedro. Pessoa bem centralizada na história, né? Mas, enfim, são monumentos que marcam o que aconteceu ali naquele lugar. Jacó, ele levantou uma coluna de pedra no lugar onde Deus lhe falara, com o sentimento de que ali fosse construído um monumento, para que era pedra, não era nem uma estátua, nem nada, nem escrita, era só uma pedra. Mas toda vez que ele olhasse para aquela pedra, ele iria lembrar do momento em que Deus veio e falou com ele. Ele fez isso outras vezes. Isaac, nos novos lugares que ele ia lá e estabelecia um altar, que era o quê? Um ponto de conexão com Deus. Monumentos funcionam também como se fossem totens que lembram você de algo. Abraão fez isso, Isaac fez isso, Jacó está fazendo isso, tá? Isso aqui, meus queridos, é um padrão que, na verdade, a gente tem que lá na frente, lá em Êxodo, Deus dá uma ordem para Moisés, que é de revisar toda a história, para que as pessoas não esqueçam, porque elas irão esquecer. O objetivo do monumento é fazer você não esquecer de algo. E aí aqui temos um padrão que é, toda vida que Deus falava com eles estabeleciam um monumento. Para quê? Para lembrar do que Deus falou com eles e de que Deus falou com eles. Para lembrar quando? Lembrar nos momentos de dificuldade, lembrar nos momentos em que tudo é deserto, lembrar nos momentos onde você não consegue escutar a voz de Deus ou você quer acreditar que Deus vai falar com você. Para te lembrar de que se Deus já falou contigo uma vez, Ele vai falar de novo. Nós precisamos construir mini monumentos nas nossas vidas, dos milagres que Deus já fez nas nossas vidas. Porque se Ele fez uma vez, Ele vai fazer de novo. E são esses monumentos que vão impedir que a nossa fé desabe ou se acabe de uma vez por todas nos momentos de dificuldade. Não estou dizendo que você tem que construir um altar na sua casa. Mas, por exemplo, eu falo muito para os meus mentorados, construa um diário, um memorial de coisas que Deus, de milagres que Deus já fez na tua vida. Escreve como estava antes, escreve o que aconteceu, escreve como ficou depois. Porque vai acontecer, sim, acontece comigo, porque que não vai acontecer com você? A gente vive abaixo da lei do ritmo. Tem hora que você está em cima, tem hora que você está embaixo. E ninguém pode evitar essa lei, isso é uma lei universal. Todos nós estamos dentro dessa lei. E nos momentos de baixa, a gente tende a esquecer do que Deus já fez na nossa vida na alta. E é nessa hora que, se você não tiver um memorial para te lembrar do que Deus já fez na tua vida, você perde a sua fé. Se você perde a sua fé, você perde a esperança. Você perde a esperança, você perde a vontade de seguir em frente. Tá? Não podemos perder a vontade de seguir em frente. Não podemos perder a nossa esperança. É ela que nos mantém viva. E para isso, a gente precisa alimentar e fortalecer a nossa fé. Tá? Então, se eles que tinham tete a tete assim com Deus naquela época, faziam monumentos e estabeleciam memoriais para jamais esquecer dos momentos que Deus falou com eles, imagina a gente que tem um monte de coisa que distrai a gente aqui hoje. Faça o seu monumento, faça o seu memorial, tá? Então eles saíram ali de Betel, que é a casa de Deus, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade.
Lembram que do nascimento de José, ela disse que Deus ainda há de me dar outro filho? Profecia se materializando. E quando sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai, Benoni significa filho da minha aflição. A mulher estava morrendo, né? Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Benjamim significa filho da minha direita. Ou seja, filho que me dá suporte, filho que me ajuda. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna. E até o dia de hoje, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Mais um memorial. Mais um monumento aí. Estava falando de Jacó, né? No versículo seguinte, já chama o nome dele de Israel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Ruben era filho de Jacó, tá? Ruben era filho de Jacó, que se deitou com a escrava de quem Jacó também tinha dado filhos. E por Ruben ter feito isso, lá na frente, quando for no momento da bênção patriarcal, ele vai se ferrar. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Com Raquel ele teve José e Benjamim. Com Bila, escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. E com Zilpa, serva de Lia, ele teve Gade e Aser. Estes foram os filhos de Jacó. E estes foram que deram origem às 12 tribos de Israel. Tá? Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Mane, perto de Kiriat-Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos. Morreu em idade bem avançada e foi reunido dos seus antepassados. E seus filhos, Esaú e Jacó, o sepultaram. Aqui no capítulo 36, fala sobre as descendências de Esaú. Tá? Mas dentro do capítulo 37 também, fala de um momento que Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas e todos da sua casa, assim como os seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã, e foi para outra região, para longe do seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los por causa dos seus rebanhos. Por isso, Esaú, que Edom, fixou-se nos montes de Seir. Esse é o registro da descendência de Esaú. Olha mais um padrão acontecendo de novo. Eles começaram a crescer, os dois, né? Cada um do seu lado. Começaram a crescer tanto que eles tiveram que se separar, porque a terra não aguentava mais o crescimento dos dois. O universo, ele só preenche espaços vazios, tá? E se você não dá espaço para você crescer mais, seu crescimento vai ter um teto. Por isso que você tem que sair de todos os lugares que você está limitado. Você tem que ir para lugares maiores, lugares onde o teu crescimento aconteça de maneira exponencial. É como uma planta, gente. É a natureza. Nós fazemos parte dela também. Você pega uma plantinha, coloca num vasinho, uma sementinha, coloca num vasinho pequenininho, ela cresce, ela brota. Tá? Mas para ela crescer mais, ela precisa de um vaso maior. E para ela crescer ainda mais, ela precisa de um vaso ainda maior. Até que, se ela quiser crescer e se tornar uma árvore, você precisa plantar ela em uma terra onde as raízes possam penetrar e crescer para baixo e para os lados. E essa terra precisa ser grande, tá? É tudo uma questão de tomada de decisão, porque o movimento de sair do espaço pequeno para sair para o muito precisa acontecer. E aí eu quero fazer um adendo. Deixa eu ver se dá tempo de
Não vamos entrar na história de José hoje, porque eu quero fazer um adendo aqui, tá? Esse movimento de sair do pequeno para o muito é um movimento também que a gente precisa fazer para que a gente possa acessar a prosperidade. Todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser próspero, todo mundo quer ter dinheiro. Mas a pergunta é, você quer fazer um movimento do pouco para o muito? Para você poder se tornar um recipiente ao ponto de receber a prosperidade? Sim ou não? Se você responder essa pergunta com honestidade, já mostra pelo menos um pouco o teu nível de consciência, tá? Tem muita gente, mas é muita gente. Eu quero ser rico, eu quero ser próspero, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Mas elas não têm coragem de fazer o movimento de sair de um espaço pequeno para ir para um espaço grande, tá? E quando eu falo isso, não necessariamente é você sair da casa dos seus pais, como eu já falei, né? Sair de um lugar onde as pessoas não estão te valorizando e ir para um lugar onde você seja valorizado. Eu tô falando aqui hoje no sentido de mentalidade. Pessoas de mentalidade pequena têm pouco dinheiro. Pessoas de mentalidade grande são abundantes e têm muito dinheiro. Pessoas de mentalidade riquíssima têm a mentalidade assim, ó. Aí eu te pergunto, você está disposto a fazer um movimento de ir para um lugar, expandir a tua consciência, para que você possa se tornar um recipiente adequado para receber a prosperidade? Sim ou não? Se a sua resposta for não, então aceite a vida que você tem. Se você não tem coragem de ler livros, de fazer cursos, de se aprimorar, aceite a vida que você tem. Você pode até ganhar dinheiro, mas prosperidade no sentido de felicidade e realização, vai ter não, tá? Agora, se você falou que sim, eu quero me tornar uma pessoa cujo recipiente é grande para eu receber a prosperidade, aí eu tenho um convite a fazer para você, tá? Dia 6 de julho começa a turma 4 do Manifest Money. Dia 6 de julho começa a turma 4 do Manifest Money. E até o dia 30 de junho, se você realizar a sua inscrição, você vai ganhar um presente. Você vai ganhar uma sessão de leitura vibracional comigo, onde eu vou fazer a leitura de todas as tuas frequências e te dar a devolutiva de como é que estão os pilares da tua vida. Tua criança interior, teu relacionamento com o pai, com mãe, a tua crença de identidade, a tua crença de capacidade, a tua crença de merecimento. É tipo um check-up energético e vibracional de como é que você se encontra hoje na tua vida, tá? Somente para quem fizer as inscrições até o dia 30 de junho. No Manifest Money, você vai conseguir abrir o teu recipiente para que você possa receber. Lembram lá em Gênesis capítulo 1, como é que Deus criou o homem? Aliás, como é que Deus criou o mundo? Primeiro, Deus criou todos os recipientes. Preparou o mundo, preparou o mar, preparou o céu, preparou tudo. Depois ele povoou. É preciso preparar o recipiente para que você possa depois preencher o recipiente. Uma mente escassa, uma mente pobre, uma mente miserável só vai fazer te manter na pobreza. O que você vive é resultado da sua mente. Se você decide abrir a sua mente, expandir a sua mente, não estou falando só de expansão da consciência, porque dentro do Manifest Money acontece muita expansão da consciência. Mas eu estou falando em produzir crenças, tá? Pensamentos adequados que vão fazer você ter sentimentos adequados e comportamentos adequados para receber, se tornar um recipiente grande para receber a prosperidade e a abundância na sua vida. Não é só a gente, eu quero, você precisa fazer um movimento para acessá-la, tá? Você precisa fazer um movimento para acessá-la, beleza? E eu convido você que ainda não fez o Manifest Money. Quem já fez, quiser renovar o Manifest Money, tá? Quem já fez, quiser renovar o Manifest Money. Quem não fez ainda, a vir para o Manifest Money Turma 4. Aproveita que é mês de férias, né? Que você vai poder
fazer aí essa imersão e junto comigo expandir a sua consciência para abrir o seu recipiente mental de modo tal que você possa acessar a prosperidade, a abundância infinita na sua vida. Porque o que a gente faz no Manifest Money? Faz com que você se reconecte com a fonte criadora. Você entenda quais são as crenças que te dominam hoje, para que você possa, você mesmo, com a minha ajuda, com o meu auxílio, você vai reprogramar a sua mente, tá? Reprogramar a sua mente, estabelecendo novas sinapses, novas crenças boas, construtivas e também ajustando o sentimento que você costuma produzir com frequência, para que através disso você mude o seu comportamento e se torne alguém, um recipiente adequado para receber a prosperidade e a abundância na sua vida, tá bom? Fica aqui o convite, o link está na minha bio e você também pode mandar um direct se você não encontrar o link, tá? Assim que você fizer a inscrição, depois de 7 dias a gente já marca a sua sessão de leitura vibracional, tá? Somente para quem se inscrever até o dia 30 de junho. Ó, o Denis está falando aqui. O Denis estava na turma 2 e está na turma 3 também. Com as práticas e estudos, você vai automaticamente mudando pensamentos e comportamentos. Exatamente. Tá? Outro dia uma pessoa perguntou assim: ué, por que as pessoas repetem o Manifest Money? Não funcionou de primeira e elas precisam fazer de novo, é? Ô, coração, não. Funcionou tanto de primeira que elas querem estar na outra. Que elas querem estar na próxima, tá? Porque essas pessoas, elas já entenderam o poder da egrégora. O que acontece quando você está ali, junto com um grupo que está buscando as mesmas coisas que você, sob a minha orientação? Elas entenderam o poder da egrégora. Então, por isso, elas permanecem dentro do Manifest Money, fazendo muda algumas coisas nas aulas ao vivo que eu trago, ferramentas, porque depende de cada turma, né? Mas a lógica da coisa em si, a energia, ela é a mesma. E essas pessoas já entenderam como é que funciona o jogo e, portanto, elas permanecem dentro da turma, tá? Convido você, então, a fazer parte deste movimento. Você tem... Eu te garanto uma coisa, você tem muito a ganhar e nada a perder. Tá bom, meus queridos? Ó, o Denis falando aí. Esse aí entendeu o jogo. A repetição só nos faz melhorar e a egrégora é poderosa, exatamente. E o Denis, eu sei porque ele teve uma atitude essa semana, final de semana passada. Eu acho que foi bem natural, foi bem consciente, mas a mente dele já está programada para ver dinheiro em tudo. Isso é ótimo. Porque dinheiro é energia, tá? Dinheiro é energia. A mentalidade de um empreendedor é essa, é ver dinheiro em tudo. Mas antes não era assim, né, Denis? Ele conseguiu acessar, ter esse comportamento natural, por quê? Pela repetição das práticas, por estar em contato com pessoas que estão desbloqueando a sua mente, que estão expandindo a sua mente, tá? Não é só fazer dinheiro pelo dinheiro, você precisa se sentir feliz com o dinheiro que você faz, satisfeito com o dinheiro que você faz. Fazer dinheiro gostosinho. Se você faz dinheiro pelo dinheiro, se você faz só dinheiro pelo dinheiro, você vai ter que gastar esse dinheiro depois com um monte de remédio para poder manter a sua ansiedade, a sua depressão, a sua tristeza, a sua não realização profissional. Você tem que fazer dinheiro gostosinho e o dinheiro ele tem que ser vida na tua vida. E não fazer você gastar ele com remédio. Entendeu? Por isso que é importante você ajustar a sua mentalidade e o seu sentimento. Do contrário, você vai fazer dinheiro. Tem gente que faz até dinheiro com facilidade. Mas não é feliz. Falta uma coisinha aqui dentro do coração. Falta um tempero, um tompeiro. Entende? Isso não é a verdadeira prosperidade. Ok? Ó, o Denis está falando aqui, mudou muito a minha visão. Antigamente era complicado isso. Via dificuldades ao invés de opções. Exatamente. Perfeito, Denis. Perfeito.
Que feliz que eu tô de saber que você tá nesse nível. Então é isso, meus amores. Amanhã a gente entra na história de José, tá? Mas hoje eu precisava fazer esse adendo aqui nessa questão de Esaú e Jacó. Quer crescer, meu amor? Pague o preço. Saia do lugar onde você não consegue, não te suporta mais. E quando eu falo não te suporta mais, não estou falando das pessoas. É o lugar onde está limitado. Você quer crescer e o lugar está assim, ó, te espremendo. Você já está assim. Vá para um lugar onde você vai se expandir. E o Manifest Money é o melhor lugar para você fazer isso. Já estamos na 4ª turma, tá? Já estamos na 4ª turma. O negócio é tão poderoso que a gente já está na 4ª turma. E vamos fazer várias outras turmas também. Porque a minha meta é desbloquear o maior número de mentes, tá bom? O maior número de mentes, o mais rápido possível, para que mais pessoas se tornem prósperas nos seus ambientes e se tornem também pontos de espelho, onde as pessoas vão olhar e dizer, uau, o que você fez? Eu me conectei com a fonte. E é por isso que eu prospero. Beleza? Beijo, meus queridos. Ótima terça-feira aí pra vocês. A gente se encontra amanhã, 7 da manhã. Estamos já na reta final dos 21 dias da Bíblia. E conforme prometido, se até terça-feira da semana que vem, temos só uma semana. Se até terça-feira da semana que vem, vocês colocarem 100 pessoas aqui nessa live junto comigo, tem que ser na live matinal, em 7 da manhã. Eu continuo o estudo, ó. E a gente vai até o final. Tá bom? Mas eu preciso da ajuda de vocês. Beijo, beijo, beijo e até amanhã.